Você crê que o Espírito Santo, Ele está aqui e Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida? Amém? Está muito fraco. Estou falando de algo sobrenatural. Algo natural nós podemos fazer, mas o sobrenatural, você crê? Aleluia! Que Deus possa, como o pastor pregou aqui domingo, tirar toda a nossa, essa casca da incredulidade que nós temos muitas vezes, de não acreditar que Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua movendo em nosso meio, mas nós precisamos crer. Se creres, tu verás a glória de Deus. Então que toda a incredulidade possa ser quebrada nessa noite. Senhor, quebra todo jugo, toda a incredulidade, quebra todo jugo de escravidão, quebra todo jugo que prende ainda muitas vezes a mente do teu povo, e eles não conseguem crer, ó Pai, mas que possamos crer no teu evangelho, crer que o Senhor não mudou, crer, ó Deus, que o Senhor está aqui hoje, e que hoje nós podemos sair daqui diferentes. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, a unção de Deus está aqui. Não deixe nada, nem ninguém impedir aquilo que Deus tem para você. Ele está aqui no nosso meio, amado. Ele está aí do seu lado. E hoje você pode sair daqui recebendo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Lá no livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Lá no capítulo 1, versículo 12, diz assim: quando os oficiais transmitiram a ordem do rei e a rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso. Essa palavra fala assim, que o rei, ele tinha feito um pedido à rainha Vasti, porque ele queria apresentá-la, e até ali um banquete, mas a palavra de Deus diz assim, ela se recusou a ir, e ele ficou furioso. Mas lá no capítulo 2, os seus conselheiros lhe sugeriram que procurasse belas virgens, e existia uma moça chamada Radassa, que ela foi escolhida no meio dessas virgens. Nós vamos ler lá no 2:7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. E essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreu. A palavra de Deus diz assim, que Radassa foi criada por Mardoqueu, seu primo, porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E mal sabia o que ia acontecer com ela lá na frente. Então a história de Radassa, ela já começa com uma história de perda. E eu já quero começar dizendo para você, que Deus, quando te escolhe, que Deus, quando tem coisas grandes para a sua vida, muitas vezes nós vamos ter uma história de perdas.
ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela já vivia um luto constante. Pela lógica humana, como que uma pessoa assim, como que uma menina assim, ia ser escolhida por um rei? Ela não tinha linhagem, ela não tinha a melhor profissão, e a história dela começou como uma história de sofrimento. E o tema da mensagem dessa noite é: o cenário de dor te levará ao propósito. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas eu quero dizer para você, se você tem passado por dor, por luto, por sofrimento, se você tem passado por provas que você não tem entendido, e esse ano foi tão difícil, além desse vírus que nós vivemos, mas muitas vezes o vírus maior era dentro do seu coração. Era porque você não conseguia acreditar que dias melhores poderiam vir. Porque muitas vezes é dentro de nós. Por isso que nós precisamos entender que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está nos preparando para algo novo. Mesmo nos momentos de mais dor, Ele está te preparando para te levar a um novo nível. E o novo nível vai exigir renúncia. O novo nível vai exigir que você se alinhe ao propósito. Porque muitas vezes nós estamos na zona de conforto. E quando nós estamos na zona de conforto, nós não queremos mudar. Porque está tudo gostoso, está tudo bom. Está bom assim, Deus. Eu vou lá na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu cumpro o meu papel de marido, eu cumpro o meu papel de esposa, eu cumpro o meu papel de filho. Eu cumpro o meu papel lá no meu trabalho. Não tem me faltado alimento em casa. Mas Deus, Ele quer que você mergulhe em águas mais profundas. Sai do raso nessa noite. Sai do raso. Você está pronto para sair dessa zona de conforto? Você está pronto para viver o sobrenatural? Você está pronto para viver milagres? Você está falando amém. Então Deus vai começar a mexer em você. Deus vai começar a te mexer. E Deus, amados, não espere você ter a melhor profissão. Não espere você falar tão bonito. Não espere você ter a melhor condição para que você faça a vontade de Deus. Porque Deus, Ele escolhe os improváveis para promover. E às vezes você está pensando assim nessa noite: mas pastora, você não sabe como é a minha vida. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro no bolso. Eu não tenho condição financeira. Eu não tenho pessoas que acreditam em mim. E às vezes você vê o propósito tão longe da sua vida. Mas fique em paz, meu querido. É desse jeito, é improvável mesmo. É quem está escondido mesmo. É quando você acha que não tem condição nenhuma. É quando o seu recurso acaba. É quando a provisão humana acaba. Porque aí vai ter espaço para Deus agir em você e através de você. Porque muitas vezes nós nos apoiamos nos nossos recursos humanos. Nós nos apoiamos nas pessoas. E nós temos que aprender a depender somente de Deus. Quando nós dependemos de Deus, amados, Ele faz milagres. Assim como Radassa, que depois seu nome foi promovido a Esther, porque Radassa significa pequena murta. É uma planta que ela sobrevive ao deserto. E talvez você esteja, assim como Radassa, sobrevivendo ao deserto da sua vida. Ao deserto da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida ministerial. Mas o seu nome foi promovido para Esther,
que significa estrela, porque ela estava sendo preparada para aquilo que Deus tinha para ela. Deixa Deus mudar o seu nome se for preciso, meu amado. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus te desconstruir para construir a história dele em você. E muitas vezes essa desconstrução vai doer, mas ela será necessária, porque Deus, Ele te escolheu, e Ele não te escolheu para te promover, para te levar a um novo nível, por conta de quem você é, mas por conta daquilo que você carrega. Quem aí carrega a glória de Deus? Quem aí carrega Jesus? E se você não carrega Jesus ainda, você vai começar a carregar, porque Ele entregou a vida dele por você naquela cruz. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para te dar vida e vida em abundância. O Espírito Santo está aqui. Ele está mudando histórias nesta noite. Oh, o seu ano não vai terminar como começou, mas depende de você. Depende de você. Oh, xeralabalás. O Espírito Santo está falando aqui no meu ouvido. Tem alguém aqui nessa noite, Deus te tirou de uma geografia e te colocou aqui. Te coloca aqui nessa igreja. E não é para você ficar sentado no banco. Ele te colocou aqui. Ele te colocou aqui nessa geografia. Ele te colocou aqui nessa igreja para você ser um profeta, para você ser uma pessoa que vai desatar julgos. E às vezes você está desanimado porque você acha que nada mais vai acontecer pelas frustrações do passado. Mas nessa noite Deus te levanta. Chega o tempo da reconstrução, da construção nova. Assim como foi mudado o nome de Radassa. E Deus, Ele vai começar a desconstruir algumas coisas em nós. Alguns hábitos familiares. Como assim hábitos familiares? Tem pessoas que não alcançam o propósito porque se permite a viver o que a família viveu. E você acha que isso que você carrega, minha família foi assim, eu sou assim, eu vou viver assim. Mas eu quero quebrar da sua vida, desde a 4ª geração, toda maldição hereditária, toda maldição geracional nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não importa se o seu pai foi um alcoólatra, não importa se a sua família inteira morreu de câncer, não importa, a sua geração, a sua descendência será diferente. Muitas vezes você diz, mas na minha família todo mundo era meio doido, a minha mãe era doida, a minha avó era doida, por isso que eu sou doida assim, e eu falo mesmo, e eu não levo desaforo para casa, mas a Bíblia diz assim, se te baterem uma face, você está pronto para dar outra? Às vezes a gente fala assim, amém, só que na hora que a situação chega na sua vida, nem sempre é fácil você passar por injustiças, você passar por situações de calúnias na sua vida e você se aquietar e dar a outra face. Você está pronto para ser como Jesus? Agora eu não ouvi mais amém. Você está pronto para ser como Jesus? Deus quer fazer algo novo nas igrejas
nos últimos dias, desse avivamento que vem acontecendo, que não é um avivamento de muito oba-oba, como talvez vocês pensem ou passem na mente de alguns de vocês, daquela euforia, da gritaria, mas esse avivamento começa dentro de você. O avivamento dos últimos dias começa na desconstrução do meu eu, porque quando a minha mente é renovada, eu entendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu só posso entender qual é a vontade de Deus quando há um renovo dentro de mim, quando as minhas estruturas são movidas. Porque senão, eu faço atendimento, e a maioria das pessoas que eu atendo, elas falam: pastora, mas minha vida não muda. Eu sou cristão há 10 anos, há 20 anos. Eu já fiz libertação. Eu já passei por vários encontros. E por que a minha vida não muda? Eu quero dizer nessa noite a desconstrução que você tem que fazer das suas crenças limitantes. O que é isso? Crença limitante. É quando na minha mente eu não quero mudar, eu preciso mudar os meus pensamentos. Existem coisas que não é libertação. Ah, mas os demônios já saíram tudo de mim, mas minha vida não muda. Não muda porque precisa existir posicionamento, mudança de pensamento, porque senão você vai cair no mesmo ciclo. Na psicanálise a gente chama isso de ciclo repetitivo. Uma vez que eu não deixo as minhas estruturas serem mudadas, eu não mudo os meus pensamentos para que Deus possa renová-los, eu vou cair no mesmo ciclo. E às vezes você vê você sempre caindo no mesmo ciclo. Ah, eu já tive 2 casamentos e não dá certo. E sempre acontece a mesma coisa e eu sempre caio na mesma questão. Isso é um ciclo repetitivo. Mas está na hora de mudar. O seu posicionamento, o seu querer é que vai fazer a diferença nessa construção. Deixa Deus derrubar paredes hoje. E muitas vezes Deus vai tirar tijolos antigos que você acha que fazia parte da sua estrutura, que você acha que sem aquele tijolo você não iria viver. Deixa Deus derrubar as paredes nessa noite. Ele quer fazer você de novo, para que você seja a imagem e semelhança dele. Mas dói, faz parte do processo. Mas nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós precisamos viver essa vida de abundância. Não só a vida de abundância que nós ouvimos pregar aqui na frente, e a gente sai daqui e a nossa vida não é mudada. É tempo de você mudar. É tempo da maneira de você, como você vê as coisas mudarem. Quando a sua visão sobre a vida, sobre as pessoas mudarem, tudo vai se fazer novo. Deixa Deus desconstruir os hábitos religiosos. Quantos hábitos religiosos nós criamos? Deixa Deus desconstruir. Não é só religiosidade. Eu lá orar antes de dormir e vir aos cultos. É tempo de você entrar no secreto com Deus, de você ouvir Deus falar. Para de ficar escutando as vozes externas. Para de ficar escutando gente que não está no mesmo propósito que você. Nós temos que andar, caminhar com pessoas que estão no mesmo nível ou maiores que nós. Não deixa que pessoas, alianças erradas, alianças, o Espírito Santo está soprando aqui, a aliança do santo com o profano. É tempo de você fazer alianças com pessoas que caminham no mesmo propósito, no mesmo projeto.
Deus vai quebrar algumas alianças aí. Ah, pastora, mas eu não posso ter amigos que não são da igreja? Ah, mas minha família muitas vezes não entende. Claro que você pode ter comunhão. Mas aliança, ouvir, eu ouço que vem do Espírito. Dependências. Deus está quebrando dependências. Desconstruindo. Para de depender do seu braço humano. Para de depender do outro. Para de depender de pessoas. É tempo da sua dependência ser total em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Porque as pessoas, elas vão te magoar. As pessoas vão te frustrar. E muitas vezes nós colocamos expectativas onde nós não temos que colocar. E a nossa expectativa tem que estar nele. Dele. Deus está fazendo algo novo na vida de vocês. Você de camisa vermelha. Você que está do lado. Começa a derramar Espírito. O Senhor me permitiu ver uma nuvem caindo, uma chuva, algo novo que está limpando, restaurando, trazendo coisas novas na vida de vocês. Deus tem visto a sua oração, mulher, lá no seu secreto, lá no seu quarto, aquilo que você tem pedido. E hoje você chegou aqui pedindo algo. Você entrou aqui pedindo uma mudança e Deus está falando que chegou o tempo. Porque Ele se agrada do seu coração. Deixa as coisas antigas. Deus vai desconstruir tudo aquilo que está comprometendo o projeto que o céu tem na sua vida. Oh Deus, lá no capítulo 4. Obrigado, Jesus. Versículo 6. Diz assim: Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. E deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Esther era judia, só que o rei não sabia. Nessa época ela já estava como rainha. E Amã estabeleceu um decreto que todos os judeus seriam exterminados, seriam mortos. E Mardoqueu, seu primo, ele precisava avisar Esther. Qual é o decreto que o diabo tem levantado sobre a sua vida? É um decreto de morte na sua família? É um decreto de morte na sua casa? É um decreto de depressão, de enfermidades na sua vida, de incredulidade? É um decreto onde os seus sonhos foram mortos?
Qual é o decreto? É um decreto na destruição do seu caráter? Eu não sei qual decreto tem sido levantado, mas nós vamos aprender o segredo de como o decreto, ele pode ser destruído. Vamos continuar aqui. No capítulo... Espera aí um pouquinho. Capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outras partes para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha o que Mardoqueu diz a Ester. Vai haver um extermínio do povo judeu. Foi levantado o decreto. Ela estava dentro do palácio. Pode ficar atento aqui, irmãos. Ela está sendo curada. Espírito Santo, vai lá. Vai lá, Espírito Santo. Lá na raiz. Arranca para fora. Fica atento aqui, irmãos. É Deus está fazendo a obra. Em nome de Jesus. Receba cura. Todo espírito de rejeição agora seja paralisado. Em nome de Jesus. O Abba está aqui neste lugar. Yaranasho edekaraba inamashuri nekarabala hey sharabala coluna de fuego renasho he 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 ere cantarabala fica em pé ere ne cantarabala tem fogo sobre você, mas é mais do que você podia imaginar. Sopra, Espírito, fogo, é mais, Espírito, é mais. Ela está na terra para ser coluna de fogo. Aonde ela passar, o fogo vai acompanhar. Vidas serão curadas com o fogo que está na vida dela. Deus está te transicionando a uma unção nova hoje. Sopra, Espírito. Oh, Deus. Não, é o Espírito Santo que está aqui. Oh, Espírito. Quem sabe, Ester, você não chegou na posição de rainha. Deus havia um propósito em ter colocado Ester como rainha. Deus vai te colocar em lugares.
Não pensa que Ele te colocou em vão. Ele não te colocou lá no seu trabalho. Ele não te colocou aqui nessa igreja em vão. Em tudo existe um propósito. Esther podia estar distraída. Agora eu sou rainha. Vou ficar aqui distraída com a beleza do palácio, com ouro, com a melhor roupa, com as melhores vestes. E talvez você está distraído com tanto deslumbre desse mundo, com tantas coisas que você não tem que te distrair. Você pode sim desfrutar do melhor dessa terra, mas não deixe isso tomar o seu coração. Não deixe isso te roubar. Quantas pessoas têm sido roubadas da presença? Roubadas. E cantei. Renasceu, se posicione. Você está aqui nessa terra por um propósito eterno. E quando você se posicionar e abrir a sua boca, a sua casa vai começar a mudar. A sua família vai começar a mudar. As pessoas no seu trabalho vai ver a diferença na sua vida. Seja boca do Senhor, seja profeta. O inimigo quer calar a sua boca, quer roubar o seu coração. Mas se posicione hoje. Se posicione hoje. De Jesus. No 2, versículo 15 diz assim: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. E depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. O que Esther vai fazer? Reúne o povo para orar. Reúne o povo para jejuar. 3 dias de oração, 3 dias de jejum. Não é na força do seu braço humano. Quando a prova vem, quando a enfermidade vem, quando o sofrimento vem, não vai murmurar para o seu vizinho, não vai murmurar nas redes sociais, vai para o secreto, orar, jejuar, falar com Deus. O decreto só é mudado na sua vida quando você vai clamar e abrir o seu coração para o Abba, Pai. Quando você murmura para as pessoas, não vai adiantar nada. E tem um detalhe aqui na palavra que diz assim: depois disso, depois da oração e jejum, Esther iria ao rei. Ela ia clamar pelo povo judeu. Lembrou que havia um decreto? Havia um decreto de morte. Esther ia clamar ao rei, o seu esposo, para que o rei não matasse o povo que era a família dela. Só que havia uma lei, que todos aqueles que se apresentassem ao rei, se o rei não estendesse o bastão, o cetro, para aquela pessoa, mesmo ela sendo a rainha, morreria. Mas o que ela fala? Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Você está pronto para morrer? Morrer para si mesmo? Morrer para suas vontades? Morrer para os seus desejos? Morrer para o pecado? Você está pronto para morrer para aquilo que te faz mal e começar a viver para o Senhor? Você está pronto para morrer? O Senhor te pergunta nessa noite:
reino espiritual, meu amado, não se ganha na carne. Reino espiritual se ganha no Espírito. Reino espiritual se ganha através do jejum e da oração. Igreja que não ora não prospera. Igreja que não ora não caminha. Mas igreja que ora e jejua vive a plenitude do Espírito. Você está pronto para morrer um pouco da televisão, da internet e vir orar? Você está pronto para morrer para os prazeres desta carne? Oh, Jesus. Oh, Pai, posiciona o teu povo. É melhor morrer dentro do propósito do que viver uma vida inteira fora dele. Viva dentro do propósito. Quando houver um posicionamento, meu amado, o diabo vai começar a recuar. Quando houver um posicionamento da sua parte. Porque muitas vezes nós ficamos com medo. Eu passei por algo recentemente. Alguns irmãos aqui da igreja, acho que leram meu testemunho na rede social. Eu postei sábado, foi algo muito recente. Há 4 meses eu comecei a viver por uma história de perseguição, calúnia, difamação, ameaças, distorção de caráter. Onde eu ouvi de pessoas próximas, eles querem a tua cabeça. Eles querem te tirar do altar. E por um momento eu me senti tão ameaçada, porque nós somos carne, e eu entrei no meu quarto. Lembra do secreto, jejum e oração? Fui orar, saí de todas as redes sociais e passei um tempo, 1 mês sem rede social e oração do secreto com Deus. Porque primeiro, se nós queremos vestes de honra e louvor, primeiro nós temos que ter as vestes de humilhação. Nós temos que ter o pano de saco, se humilhar na presença de Deus. Só que com toda essa situação, Deus estava me ensinando e me ensina cada dia mais a estar perto dEle. Porque muitas vezes nós vamos caindo no ativismo e nós não percebemos. E algumas coisas vão acontecer na sua vida porque Deus quer o seu coração, Ele quer você perto, próximo. E Deus falava para mim, estou te levando a novos níveis. Mas você precisa dar a outra face. Você precisa se calar. Você precisa não lutar com a força do seu braço humano. E Deus começou a mover um exército. E nesse tempo eu recebi a mensagem de várias pessoas do Brasil, amigos que estão em outros estados, em outro país, que não sabiam o que eu estava passando, e falava assim, fica firme, Deus, Ele está te tratando, te trabalhando para te levar a algo maior, e essa mesma palavra eu libero na sua vida nessa noite, fica firme no propósito. Está doendo, irmão, está difícil, irmão, falaram de você, dá outra face, Deus está te promovendo, e o diabo não vai parar. Aqueles que querem a sua cabeça, eles vão recuar, porque quando você está próximo ao Senhor no secreto e você entende o quão é grande, quanto Deus é grande na sua vida, você entende que você não é pequeno. E um dia lá no meu quarto eu falei, Deus, não é por conta de quem eu sou, é por conta daquilo que eu carrego. Mas o diabo não vai calar a boca de um profeta. Muitas vezes nós não sabemos o quanto é grande aquilo que nós carregamos. É muito grande aquilo que está dentro de você, porque o próprio Espírito está dentro de você. E por isso que muitas vezes o diabo tem raiva, ele quer te parar. Ele fala, não vai cantar lá na igreja, não. Não, aquele irmão não olhou na minha cara, aquele dia que eu entrei no culto. Não vou fazer mais parte do louvor, não.
Aquele dia parecia que o pastor Rogério estava meio assim. Aquele dia a pastora não me cumprimentou. Eu não vou dançar lá na frente. Não, eu não vou com a cara da pastora Juliana. E o diabo fica soprando tantas coisas à mente. Mas que isso seja paralisado nessa noite em nome de Jesus. O teu propósito não depende de homem. Para de olhar para o homem. O teu propósito depende de Deus. Não deixe o diabo matar o que está sendo gerado dentro de você. Não deixe ele abortar. E algo grande que está sendo gerado. Aleluia! Vamos continuar aqui. Um dia, irmão, você vai agradecer por cada lágrima, cada perseguição, cada humilhação, cada pedrada que você levou. Você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, se não fosse isso eu não tinha crescido. Se não fosse isso eu não estaria desenvolvendo meu propósito aqui na terra. Vamos ler lá no capítulo 7 de Esther, do versículo 1 ao 6. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Esther, ela vai para diante do rei. Ela não teve medo da morte, mas ela foi depois que ela jejuou e orou. Se você precisa tomar uma decisão, se você precisa se apresentar em algo, jejua e ora antes. Ela teve o livramento. O rei, ele não estendeu o cetro, porque ela tinha clamado ao Rei dos Reis, que era o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, continua dizendo: se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Quem que foi esse homem que levantou um decreto para matar a sua família, rainha? Onde está esse homem? E no versículo 6 diz assim: respondeu Esther: o adversário é o inimigo, é Amã, esse perverso. E nós vamos continuar lendo, lá no versículo 9. E um deles, chamado Aborna, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Uma forca foi levantada para aquele que intercedeu um dia pelo rei, que era o primo de Esther, para Mardoqueu. Amã levantou essa forca. Mas Esther, ela estava lá no palácio. Deus a levou por um propósito. A sua dor te levará ao seu propósito. Ela clamou, ela jejuou por 3 noites, por 3 dias. Ela se apresentou ao rei. E ela teve livramento. Todos os judeus teve livramento. E aquele mesmo homem que fez uma forca para matar, enforcar Mardoqueu, foi decretada uma ordem do rei
que ele fosse enforcado ali. Você está entendendo isso, irmão? O diabo, o inimigo que se levantou contra a sua vida, contra as calúnias, trazendo prova, destruição. Esse mesmo inimigo, ele que vai cair, ele que vai ser enforcado nessa forca. Aquele decreto que foi levantado por Amã de morte para os judeus, destruição. Oh Deus, aquele mesmo decreto estava sendo mudado. E Deus começa a trazer honra para os judeus, começa a trazer livramento. E no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, no 8:7. O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eu mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei é selado com o seu anel, pode ser revogado. Aquele decreto de morte foi destruído. O decreto de morte está sendo destruído na sua vida hoje. O decreto da enfermidade, o decreto da destruição do seu ministério, o decreto da destruição da sua família, do seu casamento está sendo destruído hoje. O diabo tentou destruir, tentou levantar, mas Ester foi colocada naquele palácio para trazer livramento. Livramento. E no capítulo 8, versículo 15, diz assim: Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais e azuis, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. O decreto foi mudado. O livramento de morte chegou. E nessa noite eu quero dizer para você: todo livramento de morte, todo livramento de enfermidades, que talvez você foi desenganado pelo médico, todo livramento, se posicione nessa noite. Deixa Deus construir algo novo. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa se as pessoas não acreditam em você, não acreditam no seu chamado, não importa.